Mais uma vez a graça e a paz, irmãos. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos ler o Salmo 130. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, ó Deus, diante de Ti, porque Tu és bom. Agora, Senhor, usa o Teu servo. Usa o Teu servo, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Ó Deus, conforta os corações nesta noite e revigora a fé. Nos ajuda, Deus, a sairmos daqui mais cheios de Ti do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Depois eu leio. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração nessa noite a falar sobre o desespero da alma. Ficar dependente de Deus é uma coisa difícil para o homem. Então, antes de eu ler o Salmo 130, que vai ser a base da mensagem, eu queria ler um poema de um homem que não crê em Deus. Esse que eu vou ler é um homem que não crê em Deus. A poesia predileta do Nelson Mandela, aquele homem que fez toda aquela revolução na África do Sul. Durante o tempo em que ele ficou preso, ele recitava esse poema para si, para achar forças dentro dele. Ele diz assim, esse é um poema do poeta William Ernest Henley. Ele foi escrito em 1875. Protegido da noite que me encobre, escura como o vão entre os mastros, eu agradeço a qualquer deuses, caso existam, por minha alma inconquistável. Nas garras das circunstâncias não estremeci, eu chorei em voz alta. Sob os golpes do acaso, minha cabeça sangra, mas não se curva. Além deste lugar de ira e lágrimas, agiganta-se o horror das sombras, e ainda assim a ameaça dos anos me encontrará destemido. Não importa o quão estreito seja o portão, quão cheio de punições o pergaminho. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Olha o final. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. É um homem que confia em si. E no começo aqui do poema, ele diz, eu agradeço a quaisquer deuses que caso existam. Pois é um homem ateu que confia em si e que está enfrentando as lutas da vida sozinhos. E agora eu quero ler o Salmo 130. Nós não sabemos quem foi que escreveu, mas o salmista aqui, ele vai fazer uma oração das profundezas. E se os irmãos, antes de nós lermos, e depois você vai perceber, que o versículo 1 e 2, ele vai fazer a figura de um mar profundo. No versículo 3 e 4, ele vai fazer a figura de um tribunal. No versículo 5 e 6, ele vai fazer a figura de muros de uma cidade. E no versículo 7 e 8, ele vai fazer a figura de um mercado de escravos. Portanto, eu vou ler agora o poema de um homem que confia em Deus. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que Te amam, os que Te temem. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção.
É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos esse salmo, ele é um salmo imprecatório, ele é uma oração que sai da profundeza da alma de alguém que está precisando demais do auxílio de Deus. Eu creio que você já deve ter passado por momentos de desespero. Eu já passei algumas vezes. São momentos em que nós não vemos saídas. Nós não vemos aonde escorar, aonde colocar a mão, aonde colocar o pé. Do jeito que está essa figura aqui, ó, está se afogando num mar, perdendo todas as escoras e, de repente, do fundo do coração, das profundezas da alma, faz esta oração. Esse é um salmo, como eu disse, de penitência. É um salmo que enfatiza o que Deus faz pelas pessoas desamparadas que clamam pela sua misericórdia. Se vocês lerem aqui, no começo, na minha Bíblia pelo menos está aqui, cânticos de romagem, ou seja, cânticos de romaria. Eram cânticos dos hebreus, quando saíam das suas fazendas, dos seus sítios, e iam em direção à casa do Senhor. Eles aproveitavam enquanto estavam orando para confessar os seus pecados, buscar o perdão de Deus, buscar a bênção de Deus enquanto viajavam para o santuário. Para nós, os preparativos que fazemos para nos aproximar do Senhor. Quando nós estamos nos preparando para prestar-lhe um culto, quando nós estamos preparando o nosso coração para louvá-lo e para também orarmos pedindo e agradecendo. Nós não devemos entrar diante de Deus de qualquer maneira. Domingo é o dia do Senhor. E esse dia é um dia dedicado ao Senhor. É aquele dia em que você ora, que você prepara seu coração, que você evita qualquer tipo de coisa que vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Para nós é isso. E não importa quais são as nossas necessidades. Porque quando nós chegamos diante de Deus já com o coração preparado, quando clamamos ao Senhor pela fé, Ele nos ouve. E Ele faz as mudanças necessárias na nossa vida. Quando eu passava por um dos piores momentos da minha vida, eu e a Damares, quando cuidava do meu pai e da minha mãe, os dois na cama, e as pessoas querendo nos explorar, eu me lembro que esse salmo era um salmo que eu lia todos os dias. E junto com esse salmo também tem uma música, um canto coral do Antônio Salieri, acho que é Salieri que é o sobrenome dele, que é o De Profundis. A música desse coral normalmente é cantado em latim, mas a música, ela dá a exata compreensão da tristeza da alma que está esse salmista. E esse salmo me fortalecia muito durante o período até o meu pai falecer. Foram momentos em que minha alma despedaçou, trincou, e eu dizia para Damares, isso vai passar. Quando o desespero batia na nossa porta, eu dizia para ela, isso vai passar. Quando nós lemos o versículo 1 e 2, que é a figura de um mar profundo, diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Lá no mar, se afogando no profundo, nós podemos aqui dizer que é a passagem aqui da morte para a vida. Ele está morrendo. Trata-se da imagem de uma pessoa que não sabe nadar.
está se afogando num lugar que não dá pé e onde é impossível ele sair sozinho. Você já passou por essa experiência de achar que você vai morrer afogado nadando? Já? Eu já. É traumatizante. A molecada pulou tudo dentro da lagoa, bluft, e eu também. E depois? Depois eu afundei. E eu dei aquela primeira saída, respirei desesperado. Dei a segunda saída, respirei desesperado. E eu era uma criança, mas era crente, e já comecei a orar. E aí eu fui batendo a mão e bati a mão no barranco e pus a cabeça para fora. Eu fiquei tão traumatizado que ainda hoje, de vez em quando, eu sonho com esse dia. É o desespero de buscar o ar e não conseguir. De ter certeza que a morte chegou, mas que, de repente, por algum milagre, alguma coisa, nós percebemos que uma mão, uma força, nos tirou dali de dentro. Esse verbo clamar, escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas, das profundezas eu clamo a ti. Esse verbo clamar no original indica uma ação contínua. Eu clamava e continuo clamando. E por que o salmista clama e continua clamando? Porque ele tem uma aliança com Deus. Pega a sua Bíblia e dê uma olhada. No versículo 1, das profundezas clamo a ti, Senhor, Senhor com todas as letras maiúsculas, Yahvé. Escuta, Yahvé, ou Jeová. No 3, se observares, Jeová, iniquidades, quem, Jeová, subsistirá? Aguardo o Jeová, a minha alma o aguarda. No 6, anseia pelo Jeová. No 7, espere Israel no Jeová, pois no Jeová há misericórdia. A Bíblia, quando fala Deus, ela é Adonai. Mas quando ela coloca Senhor com letra maiúscula, é YHWH. É um nome impronunciável que nós traduzimos como Yahvé ou Jeová. É o Deus da aliança. Quando ele está na profundeza da sua tristeza, aonde não vê mais saída, como se um mar estivesse o afogando, por muitas vezes, eu não contei aqui, mas deve ter umas 8 vezes, ele chama Deus da aliança. Deus da aliança. Ou seja, Senhor, nós temos um pacto. Senhor, nós fizemos um acordo. Nós fizemos uma aliança, nós temos um contrato. E como todas as vezes, quem quebrou a aliança com Deus sempre foi o homem e nunca foi Deus, logicamente, o salmista está aqui reconhecendo que foi ele. E se nós continuarmos lendo, daqui a pouco nós vamos ver que foi ele. Mas ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor não quebrou a tua parte, mas eu quebrei. Ele sabe que o Senhor nunca falha na parte que lhe cabe. E se houve falha, foi dele. Mas Pedro, para nós, para a igreja, diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O que é que Pedro está nos lembrando? Somos pecadores. Somos. Mas quando nós clamamos, os olhos do Senhor nos vê, repousa sobre nós, e os seus ouvidos ouvem a nossa súplica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Eu não quero que ponha aqui não, tá bom? Eu quero ler com os irmãos. Não projeta não. Vamos ler o Salmo 34. Nós vamos ler do 15 ao 22. Escuta isso, irmão, você que está passando por lutas. Você que a semana passada passou por lutas. Você que hoje passou por lutas. Você que amanhã espera que vai ter mais lutas e você sabe disso. Escuta isso. 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
Deus está te ouvindo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Você é justo, irmão. Justificado. Não porque você não tem pecado, mas porque Cristo morreu e te justificou. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Quando nós lemos esse poema, nós vimos um ateu que confia em si. Mas aqui nós vemos um salmista reconhecendo que Deus estende a mão para aquele que tem um espírito oprimido. A minha alma está triste até a morte, mas a mão de Deus vai na frente do coração quebrantado e salva esse espírito oprimido. Coração quebrantado, meus irmãos, é uma via para o coração de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Senhor, resgata a alma dos teus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Essa palavra é para você. Essa palavra é sua. É uma promessa. Toma posse desta oração, dessas verdades. Nós podemos clamar a Deus das profundezas das nossas decepções, das nossas derrotas, dos nossos medos, dos terrores da noite e das perplexidades. Nós temos alguém, nós temos um Deus, não que talvez exista, não que se talvez, não, o nosso Deus tanto existe que Ele é o Deus Criador. Foi Ele que me criou e criou a você, e esse Deus Criador, Ele estende a mão para a sua criação. Um espírito quebrantado toca diretamente no coração de Deus, e das profundezas das nossas dores, decepções, creia, Deus vai estender a mão e tirar você. O pecado é como se fosse um peso muito grande amarrado à nossa canela, sabe? Tentando nos puxar para baixo. O pecado sempre nos puxará para baixo. É como se um nadador estivesse tentando respirar e ainda assim o pecado estava amarrado à sua canela, trazendo ele para baixo. Ele está perdendo o fôlego, ele está morrendo afogado. Mas a mão de Deus é estendida e pega o braço e tira a sua boca e o seu nariz para fora. Porque Deus nos quer sempre em cima. Deus não quer ninguém afogando. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam nas alturas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se afadigam. Ou seja, enquanto o pecado puxa-nos para baixo, para a tristeza, para a derrota, para a decepção, Deus nos leva para cima. Nos dá um ânimo a mais, reforça as nossas energias e diz: corre, que nós estamos juntos. Da morte para a vida. Das profundezas ele clama. Deus o ouve. Ele pede para que Deus ouça a sua voz e seus ouvidos estejam atentos às suas súplicas. E nós vimos, Deus ouve a oração, está atento à súplica e vai estender a mão. A segunda figura é de um tribunal. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Senhor, se o Senhor olhar para o homem, e olhar para o pecado do homem, quem, Senhor, subsistirá?
E no outro salmo ele responde que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer, nenhum que faça o bem. Perderam-se todos. Portanto, não tem um homem, nenhum, que tenha santidade a tal que possa comparecer diante de Deus de cabeça erguida. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para os que te temem. Para os que te temem. Ora, se você tem temor de Deus e tem um coração quebrantado, com todos os seus defeitos, em nome de Jesus, você vai ajoelhar diante de Deus e Deus vai ouvir a sua oração. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Portanto, o salmista passa da figura do mar para a figura de um tribunal, aonde ele não pode se levantar por causa da sua culpa. Ele sai da figura do mar, que ele está morrendo afogado, e vai agora para a figura de um tribunal, aonde ele não consegue erguer a cabeça, porque ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele é culpado. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém. A resposta é essa: ninguém. A única maneira de se livrar dos registros do pecado é se achegar a Deus, pedir perdão, na certeza que na sua graça Ele perdoará. Escuta uma coisa: diante de Deus, todos nós temos culpas. Mas diante de Deus, culpa confessada é culpa esquecida. Viu? Culpa confessada é culpa esquecida. Essa graça só é possível a nós devido ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo vai nos dizer dessa maneira: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. E por que ele faz isso? Porque o homem não peca? Não. É porque o pecador arrependido colocou o seu coração diante de Deus. E quando ele faz isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa palavra observar, se observares, Senhor, tem o sentido de anotar. Se anotares, Senhor, se registrares, Senhor, se colocar na ponta do lápis, Senhor, se manter um registro, Senhor, não vai passar ninguém. Deus pode fazer isso. Pode. Ele pode tomar nota, porque todas as coisas estão diante dele. No Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, olha no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me conduz por caminhos eternos, por caminho eterno. Os pecadores, então, ele não tem como se colocar diante do santo juiz e pleitear em causa própria. Não tem. É como se chegasse sem advogado e fosse culpado. Chega diante do juiz sem advogado e ainda é culpado. Mas nós compareceremos diante de Deus, porque o nosso advogado pagou a nossa conta e nos defende diante de Deus. Você, irmão, é uma pessoa privilegiada. Privilegiada. Pecadores não tem como se apresentar diante do juiz. No Salmo 143, versículo 2, diz assim: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. O salmista está falando assim: olha, se o senhor for cobrar de mim, eu não tenho como pagar. Se o senhor for me julgar, eu vou ser preso. E dependendo do caso, eu vou ser morto. Então, Senhor, por favor, seja compassivo. Tenha misericórdia de mim. O salmista está pedindo misericórdia porque ele sabe da situação dele. Porém, meus irmãos, tudo que está patente diante de Deus, Deus também está pronto a nos perdoar.
Se arrependa. Reconheça, né, o seu tamanho, quem você é. Salmo 86 diz assim: Tu és compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ó, todos os crentes têm um caminho livre para Deus. Deus, quando nos perdoa, Ele lança os nossos pecados para longe dEle. Deus não tem prazer em ficar remoendo o pecado. Não. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em curar. Deus tem prazer em nos tomar pela mão. E Ele lança para trás de nós os nossos pecados. Olha o que aconteceu com Ezequias. Os irmãos lembram? Ezequias estava enfermo. E ele ia morrer. Isaías vai a Ezequias e diz: coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E Ezequias vira o seu rosto para a parede, deitado, e ora ao Senhor em prantos. E esse Deus que ouve oração, que tem prazer em responder à oração, vê o coração compungido, quebrantado de Ezequias. E o que ele faz? Isaías ainda não tinha nem saído muito longe do palácio. Deus disse para Isaías: volta lá. Volta, Senhor, volta. Fala para ele que eu vou curar ele. E vou dar mais 15 anos de vida para ele. E assim Deus fez. Deus o curou. E aí ele faz um cântico. Olha o cântico de Ezequias. Isaías 38, 17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Olha o que ele está dizendo. Foi para a minha paz que eu fiquei doente. Foi para a minha paz que eu quase morri. Foi para a minha paz que eu perdi as esperanças. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Por quê? Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Deus lançou fora. E é isso que Deus faz a você, a mim. Esse salmo é uma promessa de que não importa a profundeza da sua situação, da sua mágoa, da sua alma, ore a Deus, confesse ao Senhor os seus pecados, fale com Ele, peça ajuda, Ele vai te ajudar. Salmo 103 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Miqueias 7,19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eita! O que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus já perdoou. Se você se arrependeu, se você confessou ao Senhor, daqui para frente, vida nova. Deus já te perdoou. E Ele disse que lançou os pecados para longe. E aqui, em Miqueias, diz que lançou nas profundezas do mar, dizendo o seguinte: está longe, está profundo, está submerso, aonde ninguém vai. Aonde ninguém vai. Mas aí, eu pensando nessa passagem, eu lembrei que quando a gente vai nos psicólogos, eles pegam um submarino, põem você dentro e sai afundando assim, para você voltar nos seus pecados passados. E aí você olha lá e ao invés de você melhorar, você piora. Ao invés de você perdoar, você piora, porque você está lembrando de coisas que já era para ter esquecido. Mas aquilo ali vai fazendo você sujar o coração novamente. E há pessoas que não precisam de submarino. Eles ficam pescando no mar profundo do esquecimento de Deus. Ah, no passado eu fiz isso, é por isso que eu estou pagando isso agora. Ah, no passado eu fiz aquilo, por isso que eu estou pagando. Esquece, irmão. Depois que você confessou o seu pecado, Deus te perdoou, se perdoe também. Para que você sare, para que você melhore, para que a sua vida seja uma vida cheia de Deus. Deus não emprega os pecados mais contra nós. Hebreus diz:
Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da iniquidade para sempre. Porém, meus irmãos, o perdão, a graça de Deus, ela deve ser considerada de uma forma muito séria. Porque também, assim como Deus é bondoso, generoso e gracioso, há pessoas que brincam com a graça de Deus. Eles vêm, confessam o pecado, voltam para lá e continuam fazendo a mesma coisa. A gente tem que lembrar que essa graça, ela custou caro, foi a morte do Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. E que não é para ficar pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão. Não, pediu perdão para, daqui para frente, vida nova. Deus vai ouvir, vai lançar no mar do esquecimento, mas nós precisamos entender que agora é novidade de vida. Por quê? Porque no Salmo 76 diz assim, tu és terrível, se tu te iras, quem pode subsistir a sua vida? Nós precisamos levar a sério a culpa do pecado, assim como nós devemos levar a sério o perdão de Deus. E é isso que o salmista está falando aqui. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém. Se Deus olhar para as iniquidades do homem, ninguém sobrevive. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Olha, quando nós não esperamos o perdão de Deus, quando nós não esperamos o perdão de uma pessoa, nós ficamos, como eu posso dizer para você, com medo. Com medo. Com medo de enfrentar a Deus, com medo de enfrentar a pessoa. Mas a palavra de Deus está dizendo, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aquele que é perdoado, agora, esse temor aqui não é mais medo. Agora é medo de ofender a Deus. Se Deus me perdoou, eu preciso agora fazer o melhor. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro dos nossos corações para fazer a melhor. A salvação foi uma transação muito cara. Custou a vida de Jesus Cristo. A terceira parte fala dos muros de uma cidade. 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura aqui é de uma cidade fortificada, com muros, aonde os guardas estão em cima desses muros, ao redor desses muros, estão a noite inteira em constante vigília. Os irmãos sabem que quem fica de vigília, esperando acontecer alguma coisa, tem uma sobrecarga muito grande na sua vida. Pessoas, e eu falo por mim, pessoas ansiosas, elas começam a esperar sempre o pior, a desgraça e tudo mais. É como se ele fosse um vigia em cima do muro durante a noite. Essa é a figura. Ele está em cima do muro durante a noite e qualquer barulhinho já o assusta, porque ele precisa estar atento. Não descansa, não relaxa, não. Só que tem uma coisa. Ele está orando aqui e pedindo pelo sol da manhã. E aí eu te pergunto, ele tem controle sobre o sol? Não tem. Ele não tem controle sobre o sol. Porque o sol é certeza que virá, mas só amanhã. Não vai adiantar, e o sol não vai chegar às 3, não vai chegar às 4, o sol vai chegar de manhã. Os vigias estão, então, analisando a escuridão, a fim de perceber alguma aproximação de algum inimigo que pode pegá-los de maneira despreparada. É tensão a noite inteira. E ele está tão tensionado a noite inteira, que ele não tem vontade de dormir, porque ele está com medo, ele está com tensão. E ele diz, como eu gostaria que chegasse o sol da manhã, porque ia clarear tudo, e eu poderia enxergar
com mais precisão o que está acontecendo, porque nesse momento eu não enxergo nada e tenho que defender os muros. Você já se sentiu dessa maneira? Tem que tomar uma decisão, mas não sabe. A sua alma fica, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, mas não acontece. Não acontece. A cidade está sendo guardada por Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que essa palavra está nos dizendo aqui? Que se nós quisermos tomar conta da nossa vida, vigiar os detalhes da nossa vida, nós vamos enlouquecer. O salmista está numa escuridão, ele está fazendo aqui a figura de um lugar escuro. E que durante essa escuridão não tem o que fazer. Ele está olhando para ver se detecta algum perigo, mas está sempre com uma sensação de urgência. Ele não tem controle sobre a situação. Ele não consegue enxergar longe porque está escuro. E ele está com medo e tudo aquilo ali é uma ameaça para ele. E quando amanhece, e o sol aparece, né? Quando amanhece o dia, os guardas se alegram pela claridade do sol. Porque agora eles podem olhar de longe. O perigo agora ficou muito menor. Muito. Aquela sensação de perigo, de opressão, de coisa ruim. Agora dá lugar a uma visão mais ampla. O sol brilhou, né? Essa é a sensação do perdão. Sabe, irmãos? É como se nascesse um novo dia ao sair das trevas e entrar na maravilhosa luz do perdão de Deus. É quando o pecador, ele escuta a pregação e fala, essa pessoa sou eu. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, Pedro vai dar uma resposta para mim e para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Desarme-se, porque Jesus te chamou das trevas para a luz. Para você, o dia nasceu. Para você, o dia nasceu. Há muitos vivendo na escuridão, que não enxergam, não conseguem ver, a sua vida não tem propósito, e olha para frente e fala, a morte vem vindo ao meu encontro, eu não sei mais o que fazer, mas para nós não. A morte para nós, na verdade, é uma coisa gloriosa, porque nós vamos entrar no céu, no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos dar largueza para a nossa alma. O pecador perdoado, então, é como esse guarda que amanheceu o dia. Só que, presta bastante atenção, por pior que seja a sua dor, a sua tribulação, por pior que seja a provação que você está passando, enquanto não vier a hora de nascer o sol, não vai nascer. Então, há processos que vão passar durante a noite toda. Essa espera não é uma espera resignada. Oh, meu Deus, olha, não. Não é desesperada, não. Essa espera é uma espera esperançosa. Tá? Porque você sabe que o dia vai nascer. Porque um novo dia renova as esperanças, traz-nos mais forças, mais confiança e largueza. E Lamentações de Jeremias diz dessa maneira, as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você é um filho de Deus. Não se desespere. Leve as bênçãos de Deus a sério, mas não se desespere. E a última parte, 7 e 8, é a figura de um mercado de escravos. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora eu vou ler aqui, na minha versão, porque é verdadeira.
Espere Israel, espere igreja, espere Betel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a igreja, Betel, de todas as suas iniquidades. Amém? Essa aqui é a figura de um mercado de escravo. É a última figura. E o tema aqui é redenção. Irmãos, muitas vezes nós escutamos pregação, redenção, 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 redimido, redenção, e nós não temos noção da profundidade disso. Redenção é pagar um preço. Redenção é comprar. Portanto, aqui a figura é de um escravo que está à venda. Mas Deus pagou e vai levar ele e tirar dessa situação de escravidão, vai alforriá-lo. Quando foi que isso aconteceu conosco, da igreja? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou com seu próprio sangue a nossa redenção. Éramos escravos do pecado, éramos inimigos de Deus, mas Jesus morreu, nos redimiu, pagou o preço da nossa culpa, pôs a nossa mão na mão de Deus e fez a reconciliação. Foi isso que Deus fez. Libertação de um escravo mediante pagamento. Os hebreus, eles tinham experiência disso. Porque quando foi tirado do Egito, foi Deus quem tirou-os de lá e os redimiu, os libertou. Da mesma maneira, nós, olhando para trás e vermos que nós não tínhamos acesso a Deus e hoje temos. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário essa dívida. E há uma promessa de ainda nós morarmos no céu. O escravo não participa da herança do seu senhor. Não participa. Mas filhos participam. E nós somos filhos. A Bíblia diz que nós somos irmãos de Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus. E a Bíblia nos diz que a herança de Deus também vai ser dividida entre nós. Lá no céu. É isso que a Bíblia nos diz. Então, quando ele diz, espere igreja no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. Ele pagou, e pagou copiosamente, com bastante dinheiro. É Ele quem redime a igreja de todas as suas iniquidades, de todos os seus pecados. E nós já fomos redimidos. A conta está paga. Acabou. Não temos mais dívidas. Concluindo, somente Deus é quem nos acode nas nossas tribulações. Há coisas que o homem não consegue. Seu amigo não consegue, seu irmão não consegue, seu pastor não consegue. Tem coisa que não consegue. Tem coisa que o médico não consegue. O advogado não consegue. Nesse momento, Deus nos acode. Deus nos estende o braço e nos ajuda. O perdão de Deus nos dá segurança e paz na alma. Perdão, irmão. Quando Deus nos perdoa, Ele nos liberta. E a base do perdão é o arrependimento. Por isso que Ele está dizendo aqui, se o Senhor levar em consideração os meus pecados, eu estou perdido. Estou frito. Mas Deus não leva. Quando pedimos perdão de coração, isso dá segurança para a nossa alma, porque Deus nos perdoará. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança nos mostra a total dependência da misericórdia divina. Sem a intervenção de Deus estaríamos perdidos. O que mais? Somos chamados à paciência e à confiança, pois as respostas de Deus é certa, assim como o nascer do sol. O perdão traz renovação da alegria, levando o pecador das trevas para a luz da graça de Deus. Paciência e confiança. Não adianta você querer que o sol nasça mais cedo. O sol vai nascer no mesmo horário de sempre. Apesar das minhas angústias, dos meus sofrimentos, o sol vai chegar na hora que o sol sempre chega. Não vai adiantar. Por isso, é preciso paciência. E é preciso também
confiança que Deus sempre nos fará o melhor. E por último, somos filhos, e como tal, temos uma herança eterna que nos espera. Quem aqui é filho de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, a nossa esperança, ela é renovada a cada manhã. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, toque o coração dos teus filhos e anime-os, ó Deus. Ajude-os, ó Senhor, a enfrentar as lutas da semana, as lutas do dia a dia. Cada um de nós temos, o Senhor, os nossos próprios mares aonde nós afundamos de vez em quando. Todos nós, Senhor, temos, ó Senhor, os nossos tribunais diante de Ti, a nossa mente, Senhor, diante de Ti nos acusa muitas vezes. Tem misericórdia de nós. Todos nós, Senhor, ficamos ansiosos, como guardas no topo dos muros que não enxergam durante a noite os perigos que há por perto. Mas nós queremos descansar em Ti, entregar a nossa ansiedade na Sua mão. Todos nós, Senhor, no passado estávamos como escravos no mercado, mas o Senhor nos resgatou, pagou o alto preço e nos adotou como filho e nos deu uma herança eterna. Nós te damos graça por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Irmão.